Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui no canal. Hoje mais um fone de ouvido que a gente vai estar falando aqui, mais um fone de ouvido da Kazé. Já estamos na sequência do terceiro fone de ouvido da Kazé, mas é um fone que saiu há alguns dias aí e que está dando o que falar. Será que a gente vai ter aí o ZSX Terminators, que hoje é o rei da Kazé? Será que ele vai ser desbancado? A gente vai falar sobre isso hoje aqui. Vamos lá? Se você não me conhece, meu nome é Thiago Oliveira, eu sou da página Amazing Bases e aqui nesse canal a gente fala sobre fones de ouvido e algumas outras coisas a mais. Porém, se você é baixista, você quer conhecer um pouco mais sobre baixo, entra aí em amazing.bases no Instagram que você vai conhecer sobre vários baixos do mundo inteiro, aí mais de 360 marcas de 45 países, você vai conhecer por lá. Mas hoje aqui a gente vai falar sobre o ZAX, esse novo modelo que a Kazé lançou, um fone de ouvido de 16 drivers, que a gente vai estar falando hoje aqui, e a gente vai comparar ele aqui com o ZSX Terminator para que a gente possa descobrir se realmente tem algumas diferenças de som ou não. Para começar, é uma grande aposta da Kazé. A Kazé, ela é uma marca que ela sempre está se reinventando. Quando alguma outra empresa lança um modelo aí que ela vê que ela está perdendo mercado, ela vai lá e dá a volta por cima. Ela estava perdendo um pouco espaço porque ela diretamente apostou no modelo que vem fazendo muito sucesso, porém algumas das marcas elas decidiram lançar por apenas um modelo de driver dinâmico, apenas um, e que tem uma qualidade sonora muito parecida ou superior ao ZS10 Pro ou ZSX Terminator. Porém, a Kazé ela resolveu dar a volta por cima e resgatar um modelo que ela lançou em 2018 e que não teve muito sucesso, que foi o AS16, que é um driver de 8 drivers de armadura balanceada de cada lado, porém ele não teve uma boa receptividade pela questão sonora. Era um som que tinha 16 drives, mas perdia para muito fone de ouvido mediano aí. Além do mais de ser um pouco caro. E o que a Kazé ela resolveu apostar nesse fone de ouvido aqui, que é um fone de ouvido que ele tem 16 drives, ou seja, 2 drivers dinâmicos, né, que ele vai estar direcionado mais às frequências graves e os demais, ou seja, os outros 7 para as demais frequências. Um fone que tem 8 drivers por cada lado e vai custar $60. Isso é uma aposta muito grande porque a gente sabe que o driver de armadura balanceada ele é um pouco mais caro na construção dele, né? Então para você ter um fone de ouvido com essa quantidade de drivers diretamente vai custar um pouco mais caro. E ela trouxe esse fone por apenas $60. Isso é um valor muito baixo e interessante, né? Que a gente tem que prestar atenção aí para ver o que ela vai fazer. Caso você queira adquirir esse fone de ouvido aqui, tem aqui embaixo na descrição o acesso a uma loja diretamente na AliExpress para que você possa comprar. Se você comprar através desse link aí, você vai estar me ajudando, você não vai pagar nenhum valor adicional por isso, mas a loja diretamente vai estar disponibilizando uma comissão para mim. Diretamente eu não tenho nenhum acordo com a loja, fui eu mesmo que paguei esse daqui, porém é um link de afiliado. Começando com a construção desse fone de ouvido, na realidade, quanto à caixa, diretamente eu nem fiz o unboxing, porque aqui nós temos ZAX e aqui nós temos ZSX Terminator. A caixa igual, ela não tem nenhuma diferença. E quando a gente abre aqui, já está os fones de ouvido que estão aqui na minha mão, é igual. O que muda é apenas o que está informado aqui, ZSX, e aqui ZAX. Só troca uma letra e a outra corre de lado, mas diretamente a mesma caixa. Não vou fazer nenhum unboxing porque eu já tinha tirado isso da caixa uns dias antes para fazer o processo de burn-in. Assim que vamos direto no fone de ouvido. Quanto ao cabo, diretamente não tem nenhuma mudança, o que muda apenas é a cor, porém ele é o mesmo cabo trançado com as pontas diretamente em L, né? Esse é o branco, que é o... Deixa eu colocar aqui na minha cara, senão não consegue ver. O branco ele tem essa abertura em L, como o outro, ele é muito parecido. No caso aqui, ó, no detalhe, vamos lá tentar focar aqui, não tá pegando o branco, mas tudo bem. Mas você pode ver que ele é basicamente igual, não tem nenhuma mudança. Quanto ao desenho, dá para ver que ele tem um desenho um pouco diferente do ZSX Terminator, porque o ZSX Terminator ele tem essa curvinha aqui. A diferença dele é isso aqui, ó, no ouvido. A diferença dele é o seguinte, no ouvido aqui, né, ele tem essa questão de estar um pouco mais reto diretamente para fazer um encaixe aqui. Quanto ao ZSX, ele tem uma certa entradinha aqui para poder acomodar um pouco melhor. A maioria dos novos fones da Kazé estava saindo dessa maneira, porém nesse aqui eles resolveram
a fazer como modelo um pouco mais antigo deles e a maioria dos fones de ouvido, que ele é totalmente reto aqui. Diretamente ele tem uns desenhos aqui que parece que ele é um fone de ouvido aberto, porém não, ele é fechado, pelo que eu consigo ver aqui, provavelmente ele é tampado. Na realidade esse desenho aqui ele é um pouco parecido ao ZS10 Pro, que ele tem, é isso daqui, um pouco diferente e que na realidade ele dá um detalhe diferenciado. O ZSX ele tem um modelo um pouco mais futurista, né? Um pouco mais para frente, e por isso deve ser o nome Terminator, e o ZAX ele tem um desenho um pouco mais conservador, né? Referente aos modelos que eles já tinham lançado anteriormente. Quanto ao ZAX, o ZAX, vamos lá falar sobre a questão sonora dele. Deixa eu só colocar aqui. Eu estive usando ele durante esses 2 últimos dias e eu achei ele um fone de ouvido muito confortável mesmo. Eu tenho esse ZSX aqui, como eu falei, tá um problema, mas eu já tive um outro ZSX Terminator e eu achava ele muito fadigante. Depois de um determinado tempo, você cansava de estar com esse fone de ouvido, parece que ele te pressionava muito a cabeça. E na verdade não foi o que aconteceu com isso aqui. Eu senti muito bem o fone de ouvido, ele encaixou muito bem. Eu não fiz a troca das almofadas. Eu não coloquei aquela espuma de memória, né, que eu geralmente uso quando estou tocando. Porém aqui eu acabei deixando isso aqui a menos para fazer o teste e acabei gostando bastante do resultado. Quanto ao Soundstage, ele é um Soundstage legal, porém ele não é um Soundstage muito amplo. Geralmente os fones de ouvido que tem um médio um pouco mais baixo, ele vai ter um Soundstage um pouco mais alto. Não são todos, né? Pode acontecer algo diferente. Porém nesse caso aqui ele tem um Soundstage legal, porém não é dos melhores. Comparando com os SX, ele tem um soundstage um pouco menor. Se eu sou os SX, ele vai ter um soundstage. Os SX vai ter um, os SX vai ter um, o Terminator, ele vai ter um soundstage um pouco mais amplo que esse daqui. Quanto a esse fone aqui, eu consigo ouvir os super graves um pouco mais presente. No caso ele chega bem até os 20 Hz, ali 20, 30, 40, dá para ouvir bem. Porém, se você pega o contexto inteiro de grave, ele tem um grave um pouco menor, só que ele tem um grave um pouco mais definido, sim? Então você vai ouvir numa menor quantidade, mas só que uma definição um pouco melhor, porque o grave é algo meio complicado. Eu sou baixista e sofro muito com isso. Você tem que sempre estar ali vendo com a mão esquerda do tecladista ou com o bumbo para que essas frequências graves elas não se misturam, porque senão embola tudo, você não consegue ouvir nada. Às vezes você não tem muito grave, ele acaba limpando um pouco mais a música, e é no caso desse fone de ouvido. Então ele tem esse grave, porém ele não é um grave tão forte quanto ao Terminator e quanto o ZS10 Pro, que aí sim esse aqui tem um grave um pouco mais forte, correto? Quanto aos médios, ele tem um médio bem presente e você consegue ouvir bem as vozes masculinas e femininas, ele está bem presente ali. Você vai conseguir ouvir desde os médios graves, ali vai ouvir com uma boa definição, até os médios agudos. Quanto o agudo, aí sim ele tem uma pequena diferença com os SX. Ele vai ter um nível de detalhe um pouco maior. Geralmente nas frequências acima de 11.000, que são aquelas frequências que ela não traz sonoridade, ou seja, ela não traz volume para a música, mas ela traz detalhes, que são as pontas dos S's, os pratos de baterias e aqueles som específicos que somente vai dar aquele detalhe. Diretamente quando você vai cortando as frequências agudas, é como se estivesse tampando, né? Então você começa a falar a letra S e você não consegue ouvir basicamente nada. E esse fone de ouvido ele tem um nível de detalhe um pouco maior nas frequências. Não aquele agudo ou seja, que é abaixo de 10 ali, que seja praticamente entre 4 e 9, que são aquele agudo que te incomoda. Não, ele é um agudo que ele dá um detalhe maior para a música. Em geral, eu posso dizer que quanto às frequências, ele é um pouco mais eficiente. Sim, ele não exagera, porém ele também não falta. Ele foi melhor trabalhado e, como eu te falei, no grave ele reduziu um pouco, porém ele deu um pouco mais de claridade nesse som grave,
e também no agudo, ele, ao aumentar as frequências um pouco mais alta, na verdade não é que ele aumentou, né? Provavelmente por ter mais drives ele consegue chegar num volume um pouco melhor nessa frequência, então ele acaba dando um certo nível de detalhe. E voltando aqui outro dia para poder finalizar o vídeo, ele é ou não é o novo rei da KZ? Eu diria que sim, porque ele é um fone que ele é muito mais eficiente em todas as frequências, se bem que o ZS10 Pro, o ZSX Terminator são fones que eles vieram melhorando, né? Esse também nada mais é que uma melhora desses últimos dois fones que são fenomenais da KZ. É um rei que custa um pouco mais caro, né? Ele é quase o dobro do ZS10 Pro, que custa aí seus 32, 33 dólares. Um Terminator está uns 40 dólares. E esse é um fone de ouvido que você encontra entre 58 e 60 dólares. Aqui na descrição tem o link da loja onde você pode comprar esse fone de ouvido desde a AliExpress. E minha recomendação é: troco meu fone de ouvido ou não? Já que esse é o novo rei da KZ. Se você tem os S10 Pro e os SX Terminator, um desses dois, e tem uma condição um pouco mais de você conseguir comprar esse fone de ouvido, compra, porque ele é a última tecnologia que a KZ tem no momento em fones de ouvidos dinâmicos. Ela já tem uns planos aí para poder lançar entre outubro e novembro alguns fones de ouvidos inteiros de armadura balanceada, porém não nesse tipo de fone de ouvido que são os fones de ouvidos híbridos, que foram os fones de ouvido que deram certo. Ele é um fone de ouvido que vale a pena comprar, como eu falei, ele é um pouco mais caro que os outros, porque obviamente ele tem mais drivers e consequentemente vai ter um custo de produção um pouco maior, então realmente a gente vai ter que pagar um pouquinho mais por aí. Mas realmente esse é o novo rei da KZ. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, manda para os seus amigos aí da sua banda. Você vai me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Temos novos fones de ouvido chegando aí, tem novos modelos da KZ, tem outros modelos de outras marcas. Assim que, por favor, se inscreva, porque quando chegar esse vídeo, eu quero que você seja o primeiro a ver. Beleza? A gente se vê por aí. Valeu!